Em nosso estudo de hoje, é a lição 120 do livro Palavra da Vida Eterna, nos domínios do bem. Mas nada quis sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Palavra de Paulo na carta a Filemon, capítulo 1, versículo 14. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções, tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis, animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco, aqui e ali, propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Se a gente pudesse observar o processo pedagógico de Deus com relação às criaturas, a gente vai tentar aqui fazer umas comparações muito simples, né, para a gente poder entender. Tenta imaginar aquela professora querida, que são os excelentes profissionais aqui, e são os mártires do nosso país também, por não serem tão valorizados como merecem ser valorizados. Isso ainda pode ser revisto, a gente vai lutar para isso ainda. Mas tenta imaginar aquela professora primária dando aula para os alunos, para as crianças, e ela está querendo desenvolver a criatividade naquela criança. Então, o que é que ela faz? Primeiro ela observa, como a criança não tomou iniciativa nenhuma, ela vai criando situações lúdicas para chamar a atenção daquela criança. Então, ela não fez nada. Aí bota uma massinha na frente da criança. Aí a criança vai lá, se interessa pelas cores, porque tem que ser uma coisa bonita para chamar a atenção. Então, por isso que até essas massinhas têm cores, né? Verde, amarelo. Aí daqui a pouco bota um lápis para ele rabiscar, e vai vendo depois qual é o caminho que ele está tomando, para daí você começar a direcionar o caminho. Então ele começou a traçar aquelas retas, aquela coisa, né? Aqueles rabiscos sem muito nexo, falando, não, vai ensinar a fazer o rabisco, enfim. Gente, essa comparação é excelente com relação ao que Deus propõe também a gente. A ideia não é constranger ninguém. Nós não somos constrangidos. Na verdade, o meu livre-arbítrio hoje, ele se resume no semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se eu quiser agora parar de estudar o Evangelho e falar, não vou querer reforma íntima nenhuma, vai ser concedido isso, mas na verdade os frutos que deveriam ser colhidos não vão ser, porque a semeadura foi diferente. Mas esse livre-arbítrio vai sendo dado para a gente. Aliás, é triste a gente fazer essa afirmação, mas Deus, ele deixa a gente esgotar todas as formas possíveis e impossíveis de sofrimento, até que a gente lembre que Jesus falou, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Porque logo em seguida vem a aflição, e no momento da aflição a gente quer estender a mão e vai procurar o Cristo nesse momento. Ele fala, não te constrangi em momento nenhum, você que tomou esse caminho, né? Até o estudo do cristianismo em si, ele mostra assim, até hoje muitas pessoas só procuram o Cristo no momento da dificuldade, né? Quando na verdade ele espera o quê? Ele espera que a gente, praticando o seu evangelho, a gente conquiste a nossa autonomia, a gente conquiste a nossa independência, a gente conquiste a nossa felicidade. Porque aqui na Terra, pouquíssimos de nós temos autonomia e temos independência. A gente fica preso aos vícios, preso aos costumes e até preso à preguiça também, né? Parece que disciplina é sinônimo de prisão,
quando na verdade a gente vai descobrir um dia que a disciplina liberta, né? Então, quando a gente vê assim, o texto falando, olha, com relação à natureza, eles estão o tempo todo no regime compulsório. As pedras são utilizadas da maneira que a gente quer usar para as nossas obras, os vegetais também, a duros lance, né? E animais. Inclusive o Emmanuel, né, ele deixou de falar aqui que o animal não só sofre imposições e pancadas para poder trabalhar no arado, servir de transporte, mas principalmente são abatidos para alimentação nossa aqui também. E ele fala assim, quando a gente chega, no entanto, à razão, quando a gente chega no momento, né, de ter o livre-arbítrio, não quer o pai que a gente fique sendo constrangido, ele quer que a iniciativa seja natural de cada um. Então a gente vai chegar um momento que a gente vai falar assim, eu não quero nada com religião não, eu não quero estudar o Cristo não, mas eu naturalmente no meu convívio social vou falar, pô, aquela pessoa é legal. Por que ela é legal? Porque ela é mansa e pacífica, porque ela vai perdoar os nossos deslizes, porque ela vai ter indulgência com os nossos defeitos, não vai ficar expondo os nossos defeitos. Aí fala, o Cristo fala sobre isso. Mas naturalmente você vai, qual é a pessoa que é legal? É aquela pessoa que respira junto com você, porque eu estou falando assim, às vezes vai acontecer, né, daquela pessoa que ainda está envolvido com agressividade, com violência. Gostei daquele outro ali, que ele é agressivo também. Mas quem é agressivo, naturalmente, em algum momento, vai ser agressivo um com o outro também. Então, né, não vai ter... Vai ser uma relação que não é aquela relação de essa pessoa é legal. Você vai estar sempre com um pé na frente ou estar atrás com ela. Agora, quando é essa relação espontânea, eu me lembro de uma vez, né, de falar de um amigo meu, né? Por que ele é um grande amigo? Porque às vezes que eu precisei desabafar, ele ficou calado, ouvindo tudo que eu estava falando e deixou eu desabafar, e depois, quando eu fui perguntar o que ele achava, ele falou de maneira bem simples, falou, olha, eu não faria dessa maneira que você fez, não, mas eu entendo a tua posição. Eu falei, meu Deus, então, as descrições que o Cristo dá como modelo para a gente, quem começa a praticar mesmo na sua essência, vai encontrar simpatia, vai encontrar aí um mundo todo, né? Aquela gentileza gera gentileza. Quem não gosta de ter o contato de uma pessoa, né, que seja boa do lado? Então o que acontece? A gente começa dentro do discernimento, de aquisição de experiência, como ele está falando aqui, erguer os seus próprios méritos e também a gente escolhe o nosso caminho. Aí depois o Emmanuel pega uma frase do Paulo, muito simples, né, para o Filemo, e fala assim, eu não quis te impor nada, não, na verdade eu quero que seja espontâneo, então o que tiver que vir do seu coração vai vir de maneira espontânea. Então ele falava assim também o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali, ele propõe a gente de maneira direta e indireta. Direta e indireta. É uma coisa que é muito comum. A pessoa vai ouvir uma preleção em qualquer religião dessa, pode ser católica, pode ser uma das religiões protestantes, ou então até mesmo na casa espírita. E tem um determinado momento que os espíritos estão do meu lado, ele vai falar uma coisa, os espíritos vêm, ligam minha antena e de repente ele fala aquela coisa e me toca. Aí eu saio dali falando, meu Deus, eu tinha que estar, o padre tocou no ponto, o pastor, o palestrante espírita tocou no ponto. Na verdade, de maneira indireta ou maneira direta, Deus está o tempo todo mostrando para a gente, através de seus emissários, qual é o caminho e esperando que a gente tome a iniciativa de caminhar por conta própria para que não esteja parecendo constrangimento. Por isso que a gente fala com relação à casa espírita. Casa espírita, quanto mais a gente estiver trabalhando na nossa religião, de maneira geral, de maneira espontânea, alegre, fazendo o que você gosta de fazer, mais a coisa flui, mais a coisa dá frutos. Agora, se eu vou fazer uma coisa que eu não estou acostumado, que eu não gosto de fazer, por isso que eu aconselho sempre, as pessoas, tem necessidade, tem, mas eu não tenho afinidade para fazer isso não, cada um no seu quadrado, né? Então, a ideia é a gente tomar a nossa iniciativa para buscar o Evangelho e trazer de uma vez por todas o Evangelho para dentro do nosso coração, transformado em atitudes.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.